A aula de hoje é a aula 109 e os recursos do cristão. Ela, de certa forma, complementa as aulas que nós tivemos, né, aula 103, 104 e 105, que tem a ver com a autoeducação, né, a educação dos seres. Também ajuda a complementar a aula que vocês tiveram anterior, a aula 108, que tem a ver com o cristão, né, na vida profana e na vida cristã. E a aula de hoje, então, nos traz, a ideia é trazer o que nós, como cristão, podemos efetivamente trabalhar no nosso dia a dia para podermos viver, né, como cristãos, né, podermos viver honrando o título de cristão. Tanto na nossa vida religiosa, no nosso dia a dia, como no mundo profano. Só que antes, né, para que nós possamos utilizar bem os recursos, conhecer e utilizar esses recursos, nós precisamos nos conhecer um pouco mais. E aí, entre esses conceitos de personalidade, caráter e temperamento, que todos nós temos e que nos distingue com relação às demais pessoas, aos demais espíritos encarnados. Ou seja, todos nós temos uma personalidade, todos nós temos um caráter, todos nós temos um temperamento. As pessoas às vezes confundem esses conceitos achando que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. Não existe também uma unanimidade de conceitos. Se você conversar com psicólogos, com pessoas que trabalham com terapias, ou pegar livros na área, ou pesquisar na internet, eu fiz isso, não existe uma coisa final sobre esses conceitos, mas algumas coisas dá para a gente concluir, e é o que eu quero trazer aqui para vocês, sobre o que é personalidade, o que é caráter e o que é temperamento, e como nós podemos nos conhecer e, a partir disso, usar os recursos de cristão, como cristãos, para nos humanizarmos, como foi feito aí no início da leitura, como foi comentado, né? Deixarmos do nosso legado do reino animal para trás e educarmos o nosso eu menor, o nosso ego, para assim nos humanizarmos, nos preparando para ficarmos espiritualizados e num dia não precisarmos mais utilizar da matéria e assim continuar nossa evolução, mas não mais no plano material. O que compõe, na verdade, a personalidade, caráter e temperamento é um conjunto de fatores. Ou seja, não existe um único fator, uma única qualidade que define o nosso caráter, ou o nosso temperamento, ou a nossa personalidade, que é o conjunto disso tudo, que é o que mostramos para o mundo. Na verdade, são vários fatores. Então, nós herdamos coisas dos nossos pais, tanto a nível físico como a nível espiritual. Ou seja, quando nós espíritos selecionamos uma família para encarnar, nós entramos num concurso, né? E isso justifica aqueles milhares de espermatozoides, né, buscando o mesmo objetivo, que é fecundar o óvulo, e nós ganhamos esse concurso. Então, nós temos uma baita responsabilidade de viver o melhor que pudermos, né? Porque muitos que estavam competindo com nós não conseguiram encarnar naquela família. Então, nós herdamos, né, a questão biológica, né, dos pais, que nos deram a possibilidade de vestir uma roupa biológica, uma roupa material, de construirmos uma máquina biológica. E herdamos também, de certa forma, o karma da família. E, somado a isso, nós temos todo o nosso legado de evolução que nós trazemos. Então, a gente pega
toda a nossa experiência encarnatórias, de existenciais, em outros planos, em outros reinos, como humanos, juntamos com a herança biológica mais o karma familiar, e aí, com mais a educação que nós recebemos, com os exemplos que nós recebemos, com as circunstâncias que ocorrem no universo que nos cerca, enfim, tudo isso influencia, né, na nossa persona, naquilo que nós mostramos para o mundo, naquilo que o mundo enxerga em nós. Que a personalidade, na verdade, é a imagem que o mundo vê em nós. O nós somos, na verdade, o nosso caráter, que é a soma disso tudo, desse monte de fatores, forma o nosso caráter. E esse caráter, ele se expõe através de nossa personalidade. Agora, antes do nosso caráter, nós temos o nosso temperamento, que é a combinação inicial que eu comentei no slide anterior. Então, essa combinação inicial do nosso legado de evolução, com mais o legado que recebemos da herança biológica, mais o legado que recebemos do karma da família, da cidade, do país em que nascemos. Tudo isso forma o nosso temperamento. Com a educação que nós recebemos, tanto do pai como a formal de escola, as circunstâncias que nos cercam, a nossa fisiologia e outras coisas mais, nós formamos então o nosso caráter, o nosso verdadeiro eu, como nós somos de fato. Só que aí nós representamos para o mundo, porque nós passamos um filtro nisso tudo e expomos a nossa personalidade. Então, o que as pessoas veem é a nossa persona exposta, é o nosso caráter filtrado para o mundo. Existe esse outro slide aqui, onde fica mais claro o entendimento do que eu estou colocando, né? Então, nós temos a copa da árvore, que é a parte que chama mais atenção e que nós vemos. Então, o Luiz é assim, assado, é o que as pessoas veem, porque é aquilo que eu passo para ela. Ou seja, nós representamos personagens quando estamos na escola, quando estamos na família, quando estamos na casa espírita. Então, em alguns locais somos mais introvertidos, em outros locais somos mais extrovertidos, em alguns locais temos mais paciência, mais tolerância, em outros locais não temos tanta paciência e tanta tolerância, em alguns locais nós somos educados, em outros não. Isso, né, a forma, essa conjunto de representação forma a nossa personalidade, que é como as pessoas nos veem. O que nós somos, na verdade, é o caule, que é nós por nós mesmos, que é o conjunto do que recebemos ao encarnar, mais todo o universo de influências que recebemos ao longo da nossa vida como encarnado. E aí nós temos as raízes, que é o nosso temperamento, que é aquilo que nós trazemos, né, como espírito quando encarnamos. Bem, para a nossa personalidade ser a melhor possível, nós temos que ter um bom caule e uma boa raiz. Então, nós precisamos trabalhar e muito as nossas raízes, os nossos temperamentos e o nosso caule. Ou seja, temperamento e caráter, né, é o que forma a nossa personalidade. Eles não são estáticos, nós podemos trabalhar isso o tempo todo. E aí é que mora, então, o segredo de nós praticarmos, de nós sermos, de nós honrarmos o título de cristão.
procurando trabalhar o nosso caráter e o nosso temperamento. Todos nós, né, temos qualidades e temos defeitos. Todos nós temos qualidades que podem ser melhoradas e temos defeitos, dificuldades em nos trabalhar que podemos, através da nossa consciência, expansão de consciência, trabalhar. Ou seja, precisamos primeiro reconhecer isso. Bem, aí vem Hipócrates. Hipócrates foi um grego, considerado o pai da medicina, né? O primeiro grande filósofo e médico que ousou olhar, né, para o corpo humano de uma forma mais racional, mais lógica. Ele dividiu os temperamentos em 4 tipos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. E até hoje, né, mais de 2000 anos depois que ele viveu aqui, ele viveu por volta de 450 a.C., ainda é muito utilizado esse conceito e faz sentido nós gastarmos um tempo para procurarmos encaixar, né, nos encaixar nesses temperamentos, né, que são a base do nosso caráter e nossa personalidade. Hoje tem-se bem claro que nós não somos só sanguíneo, não somos só melancólico, não somos só coléricos ou não somos só fleumáticos. Que na verdade nós somos uma combinação disso tudo. Existe sim, né, um dos temperamentos que se destacam. Então, de repente, eu sou mais sanguíneo, mas também sou bastante melancólico e colérico, e muito pouco fleumático. Estou dando um exemplo. De repente, eu sou muito colérico, mas eu também sou melancólico e fleumático. Não sou nada sanguíneo, ou sou muito pouco sanguíneo. Então, hoje, né, entende-se que os temperamentos é uma mistura desses conceitos que Hipócrates colocou, mas que, como eu coloquei, vale a pena conhecermos. E isso vai nos ajudar, né, a definir as qualidades e defeitos, dificuldades que nós temos de evoluir. Então, o sanguíneo. As qualidades: é um comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensível, crédulo. Eu tenho alguma dessas qualidades. Pode ser que você seja bastante sanguíneo. Eu só tenho uma dessas qualidades. Talvez você não seja sanguíneo, né? Eu tenho uma dessas qualidades, mas tenho outras qualidades. Porque os outros tipos de temperamentos também têm algumas qualidades, que a gente vai ver. Defeitos: fraco de ânimo, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Você pode ter, ou nós podemos ter alguns ou vários desses defeitos. Mas além do sanguíneo, a gente tem Deixa eu esconder isso aqui, que está me atrapalhando. O melancólico. O melancólico, né, ele é habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado. Defeitos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico. Bem, gente, não precisa copiar nada, porque depois eu vou passar o PowerPoint para Débora, então não se preocupem em anotar essas coisas. Mas da mesma forma que o sanguíneo, o melancólico, o colérico, o fleumático tem qualidades e defeitos, e o colérico também tem qualidades e defeitos. Bem, eu vou ter um videozinho aqui de
quase um pouco mais de 5 minutos, ou 5 minutos, que eu quero passar para vocês, que ilustra, né, tudo isso que eu coloquei para vocês. Imagine que você veja um pitbull amarrado a um poste sem focinheira. O que você faria nessa situação? Creio que o mínimo seria atravessar a rua pelo outro lado. Mas por que você faria isso? Quero apresentar a vocês a densidade de significado. O que você vê na rua não é apenas um cachorro amarrado. O que você enxerga realmente é um conjunto de possibilidades. Você não enxerga o cachorro em si, você enxerga que ele pode te morder. Existe a possibilidade até dele te matar. E é por isso que você passa do outro lado, mesmo que esse cachorro nunca tenha atacado alguém durante toda a sua vida. E contei essa história para dizer que algo semelhante acontece com a gente. A nossa presença informa uma série de possibilidades, da mesma forma que a presença de uma pessoa pode informar algumas possibilidades dela. Aqui está o poder dos 4 temperamentos. Com eles, aprendemos a conhecer melhor nossas possibilidades intrínsecas, conhecer aos outros melhor. E tudo começou com um grego chamado Hipócrates, que acreditava que poderia dividir as pessoas entre 2 características, a quentura e a umidade, que quando unidos formariam 4 temperamentos distintos, baseados simbolicamente nos seguintes elementos: fogo, terra, água e ar. Essa ideia nasceu por volta de 400 a.C. É ainda popular nos dias de hoje, demonstrando a sua força por mais de 2.400 anos. E vamos começar pelo colérico, que é representado pelo fogo. E tal qual o fogo, pessoas que têm um temperamento colérico sempre buscam se expandir e liberar energia. Ou seja, são pessoas estimuladas pelas adversidades, que têm uma habilidade grande para a liderança e que gostam de desafios. Tal como o fogo, são objetivos e explosivos, porém têm uma tendência à soberba e, por conta disso, precisam treinar sua humildade. O fogo descontrolado pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas quando controlado, nos aquece e nos dá segurança. Da mesma forma, a pessoa colérica, quando não controlada, se torna manipuladora, impaciente e dominadora. Mas quando controlada, se torna uma pessoa centrada, decidida e confiante, o que normalmente os leva a grandes conquistas pessoais. Bernardinho e Steve Jobs são 2 grandes exemplos de coléricos. Reparem no olhar colérico dos 2. O próximo temperamento é o melancólico, que é representado pela terra. E como a terra, pessoas com esse temperamento têm a característica de repouso e resistência. Ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. São analíticos, buscando sempre identificar os problemas e obstáculos. São extremamente persistentes e buscam a ordem e a estrutura. Tal como uma rocha, são difíceis de se envolver e, por conta disso, precisam buscar um maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. Uma terra largada pode ser um local de pragas e ervas daninhas, mas, se controlada, pode se tornar um local onde as melhores sementes irão germinar e dar frutos. Da mesma forma, a pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista, crítica e antissocial, mas quando desenvolvido, se torna obstinado, sensível e leal, o que os leva a grandes sacrifícios pessoais em troca de grandes realizações. O dono aqui desse canal, Bill Gates e Albert Einstein, são exemplos de melancólicos. Reparem no olhar melancólico dos 2, o temperamento que fica visível até pelo tipo de olhar. O próximo temperamento é o fleumático, que é representado pela água. E como a água, pessoas fleumáticas buscam um repouso se adaptando ao exterior. Ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar em qualquer ocasião. São pessoas organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeados de amigos. Tal como a água, eles se adequam ao ambiente e, por conta disso, precisam tomar cuidado para não se tornar totalmente passivo em relação à vida. Ele precisa tomar a iniciativa. A água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas. Já a água represada e que será colocada em movimento se torna uma grande geradora de energia.
Da mesma forma, o fleumático não controlado fica acomodado, desmotivado e indeciso, mas quando desenvolvido, se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King são dois grandes exemplos de fleumáticos. E por último, mas não menos importante, temos os sanguíneos, que são representados pelo ar. E como ar, pessoas sanguíneas são envolventes e que liberam energia. Ou seja, são pessoas de espírito alegre e extrovertido, espontâneas e que buscam serem o centro das atenções. São pessoas falantes, animadas e de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas. Tal como o ar, os sanguíneos invadem o ambiente, precisando tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Por conta disso, ele precisa treinar a adequação de discurso. O ar poluído mata, o ar limpo restaura o ambiente e salva vidas. Da mesma forma, o sanguíneo não controlado se torna inseguro, barulhento e exagerado, mas quando desenvolvido, se torna agradável, simpático e otimista. Gisele Bündchen e Usain Bolt são dois grandes exemplos de sanguíneos. E esses foram os 4 temperamentos. Lembrando que não existem temperamento bom ou ruim, nem suas características são boas ou ruins. Eles são, como o próprio nome diz, o tempero da vida de cada um. Se vamos usar bem ou não esse tempero, dependerá de cada um. Ou seja, não use o temperamento como um rótulo. Ele é apenas a base por onde cada um vive. E aí, qual é o seu temperamento? Diga aqui nos comentários, junto com as características que fez você reconhecer esse temperamento. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. E aí, gente? Né? Qual o temperamento de vocês? Para se pensar, né? Na verdade, como eu já coloquei, e ele colocou também, não tem um temperamento que seja melhor que o outro. Todos os temperamentos estão em nós. Existe aquele que mais se destaca, ou que mais se destacam. Então, no final, na bibliografia que está no PowerPoint, no último slide, eu coloco lá as referências que eu usei, os livros, e coloco também o link desse vídeo, e coloco também um link onde vocês podem fazer um teste, mais ou menos umas 40 questões, né, gratuito, onde você pode saber fazer um teste, gastar uma meia hora aí para fazer o teste, e no final saber o quanto você é sanguíneo, o quanto você é melancólico, o quanto você é colérico, o quanto você é fleumático. E a partir daí, né, você poder se conhecer um pouco melhor e aí identificar, né, as qualidades e defeitos que estão mais proeminentes no seu temperamento, que acabam, junto com o seu caráter, espelhando a sua personalidade. Eu coloco nesse slide aí alguns, né, personagens bíblicos e uma possível classificação desses personagens bíblicos, né? Então Pedro era do tipo sanguíneo, onde o temperamento sanguíneo era mais proeminente. Já Moisés era do tipo melancólico, Paulo colérico e Abraão fleumático. Como você classificou isso? É fácil, é só dar uma olhada naquelas qualidades e defeitos dos slides anteriores, né? E conhecendo um pouco da história de cada um desses personagens, fica mais fácil a gente classificar, né, os personagens de acordo com o que Hipócrates colocou como temperamentos. Mas dizer que Pedro é sanguíneo não significa que ele não era também melancólico, colérico e fleumático. Né? É que, de acordo com a história que nós conhecemos, né, o que se destaca mais nele é sanguíneo. Isso vale também para Moisés, para Paulo e para Abraão. O que nós precisamos, então, é reconhecer em nós quais são essas qualidades e defeitos que mais se destacam em nós dentro, né, dessa classificação de temperamentos. O teste final eu acho que vai ajudar bastante nisso. Mas, continuando,
importância da educação, da oração e da vigilância, né, em nossa evolução. Bem, já tiveram várias aulas, né, de autoeducação, né, de conduta, e então já dá para ter uma ideia bastante importante que se nós ficarmos reféns da educação formal, né? A minha qualidade como ser espiritual depende só das faculdades, pós-graduação que eu fizer. Se eu tiver essa visão, eu com certeza vou ter muitas falhas, né, em meu espírito. Eu não vou aproveitar essa encarnação, porque eu preciso necessariamente educar o meu espírito, o meu ser. E os meios que a sociedade provê para eu fazer essa educação ou não existem, ou existem de maneira bastante limitada. Ou seja, eu preciso me esforçar para me autoeducar. Então eu coloco aqui uma série de perguntas, né, que utilizando os recursos que daqui a pouco eu vou começar a listar, nos ajudam a responder essas questões, né? Então, de uma forma breve, qual a importância da educação dos seres? Nossa evolução, né? Então, nós precisamos buscar a autoeducação, porque só a educação formal não nos forma, né, o nosso caráter, temperamento e muito menos personalidade. Compreendemos a diferença entre instrução e a educação? Isso é importante, né? Instrução é o que nós recebemos no ensino fundamental, médio, ensino superior, pós. Mas a educação, né, é diferente, é algo que precisa ser vivenciado. Então a pessoa confunde muito instrução com conhecimento. Conhecimento é informação processada, trabalhada. Não importa quantos livros nós tenhamos lido, quantos cursos nós façamos, se nós não trabalharmos essas informações, eles não viram conhecimento. Mas só acumular conhecimento também não nos ajuda muito. Nós precisamos saber usar esse conhecimento em prol de nossa evolução e da evolução da humanidade como um todo. E aí vem então a questão que nós precisamos ser sábios, que é aquele que sabe usar o conhecimento. Qual a influência dos costumes, dos hábitos, das pressões do meio? Total, né? Total. Nós temos que ter essa consciência que nós, né, somos um produto do meio. Eu acho muito forte, mas nós somos influenciados pelo meio que nós estamos. Eu não digo que nós somos um produto do meio porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o meio que nós frequentamos, né, nos influencia muito. Porque como tudo é energia, e essa energia, ela vibra, ela se propaga através de ondas eletromagnéticas, ondas térmicas, ondas mecânicas. O que nós pensamos e sentimos permite, né, nós absorvermos ou emitir energias construtivas ou destrutivas. Qual a força da perseverança e da prece na nossa batalha íntima? Total. Porque a prece é o meio que nós temos de nos conectarmos com a boa espiritualidade e até com o divino. A boa espiritualidade e o divino, eles não precisam de nossas preces. É nós que precisamos dessa conexão, desse contato. E nós precisamos fazer isso cada vez com mais intensidade, para cada vez mais nós termos essa canalização, essa conexão mais firme.
nós sermos mais íntimos dos nossos mentores, dos nossos mestres espirituais, dos nossos anjos da guarda. Que da mesma forma que quanto mais nós conversamos, nós oramos, né? Oramos no ato de orar, de conversar com uma outra pessoa, mais íntimos ficamos dela, quanto mais nós oramos para a boa espiritualidade, mais nós fazemos preces, mais nós rezamos, mais próximos, mais íntimos ficamos dessa espiritualidade. Então a prece nos empodera, nos fortalece. Ah, mas quando eu faço uma prece para alguém que desencarnou, para os espíritos que estão em sofrimento, eu não estou ajudando, não é eu que estou ajudando ele? Nesse caso, sim. Então, os espíritos que estão no baixo astral, que estão em sofrimento, as nossas preces, de certa forma, são energias que nós enviamos para esses espíritos desencarnados se empoderarem e, com isso, conseguirem sair dos estados que estão e evoluírem. Mas quando nós oramos para os bons espíritos e para o divino, aí nós que recebemos as boas energias, os eflúvios adequados. Então eu não vou orar para quem não precisa, para quem não me dá nada, né? Mas aí a gente não recebe. Então eu preciso também, nas minhas preces, dirigir, colocar como alvo tanto os espíritos encarnados como os espíritos encarnados que precisam das energias de amor que eu poder vibrar, porque quanto mais dá, mais eu recebo. E eu também preciso, né, me dirigir às boas espiritualidades, ao divino, para poder ter essa conexão e poder ter os insights, as percepções necessárias, porque eu estou antenado com eles o tempo todo. Qual a dificuldade de se viver o cristianismo na sua essência? A primeira somos nós, né? Que por causa das nossas manifestações egóicas, né? Por acharmos, né, de certa forma que somos especiais, deixamos de praticar, né, o principal mandamento que Jesus nos trouxe, né? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a primeira dificuldade somos nós. E a segunda dificuldade é o meio que nós estamos, né? Porque precisamos trabalhar, a nossa família às vezes não vê com bons olhos a nossa religião, né? No sentido que alguns acreditam que nós estamos gastando tempo, né, em nos conectarmos com o divino, com a boa espiritualidade, em realizarmos trabalhos para o próximo, enfim. Então, sim, nós temos uma dificuldade, uma influência ruim do meio que nos cerca em sermos cristãos, mas a maior dificuldade somos nós mesmos. Porque, como eu coloquei, nós não somos produtos do meio, nós somos influenciados pelo meio, nós temos o nosso livre-arbítrio. Agora, é assim, nós também não podemos esquecermos que vivemos em sociedade, que temos família, então devemos procurar sempre, né, vou colocar aqui mais uma frase do Hipócrates, o áureo meio termo. Né? Ele dizia que os extremos são perigosos, que nós devemos procurar sempre as soluções intermediárias, ficar a meio termo dos extremos. É verdade. Né? Nós não podemos esquecer que temos família. Eu tenho um amigo que também é expositor, preletor, e nessa época que ele pegou um monte de aulas para dar, de palestras para fazer, e a filha dele, né, de 5 anos reclamou, né, porque com as noites dele, ou estava preparando aula, ou dando aula, e os finais de semana também, fazendo viagens e até dando palestras, a filha reclamou que ele não tinha mais as noites e os finais de semana diminuíram do contato com ela. E aí ele se tocou que estava exagerando. Então, a gente tem que procurar sempre o meio termo. Né? Nós temos dificuldade, sim, em viver o cristianismo, mas também a gente não pode simplesmente se entregar de maneira plena, porque nós temos, né, que nos relacionarmos e darmos toda a assistência que pudermos dar às nossas famílias, às pessoas que gostamos.
Como somos influenciados pelas sintonias que aprazamos todos os dias? É troca de energia o tempo todo, né? É frequência, é ressonância. Se nós estamos pessimistas, tristes, nós vibramos de uma determinada forma. Se nós estamos alegres, felizes, otimistas, nós vibramos de outra forma. Uma analogia que eu costumo usar, que fica fácil de entender, é assim: quando nós estamos tristes, pulamos corda devagar. Quando nós estamos alegres, pulamos corda rápido. Um exemplo. Bem, quando nós estamos tristes pulando corda devagar, os espíritos que conseguem pular corda com nós são aqueles que estão na mesma frequência que nós estamos pulando. Ou seja, os espíritos mais densos, mais pesados, mais carrancudos, né, eles, como vibram em baixa frequência, eles conseguem pular corda conosco quando nós estamos também vibrando em baixa frequência. Mas basta nós nos monitorarmos e começar a pular corda rápida, né, que esses espíritos que estavam pulando corda com a gente não conseguem acompanhar nossa frequência de pular corda e eles acabam, então, nos deixando. E aí nós damos passagem para os espíritos que estão em alta frequência, né, que conseguem pular corda quando a gente está, então, vibrando bem. Vibrar é pensar e sentir. Então, nós irradiamos, emitimos energias o tempo todo, como também recebemos. Então, tanto o recebimento do prana, né, que é a energia divina, como o recebimento das energias que nós captamos dos alimentos, do ar, essas energias são usinadas, são captadas da melhor maneira possível quando nós estamos com os nossos ductos, né, os nossos chakras, funcionando bem. E aí, quanto mais emitirmos e irradiarmos boas energias, mais energias recebemos, mais energia nos empoderamos. A recíproca é verdadeira. Se eu usino, trabalho, né, através do que penso e sinto, mais energias e irradio essas energias destrutivas, porque eu estou triste, depressivo, raivoso, magoado, chateado, né, eu crio um vácuo em mim desse tipo de energia que eu estou emitindo e mais energia desse tipo eu recebo. Por isso que não é aconselhável nós ficarmos reclamando da nossa sorte, ficarmos pesarosos, tristes com as realidades, porque quando nós vibramos coisas assim, são coisas assim que nós atraímos, por ressonância, por sintonia. Bem, os recursos do cristão vêm justamente para que nós possamos formar, né, a nossa personalidade de maneira cristã. São ferramentas, são instrumentos que nós podemos lançar mão para educar o nosso caráter e controlar o nosso temperamento. E aí tem vários. A escola de aprendizes, essa escola que nós estamos fazendo, ela nos ajuda em diversos sentidos com relação a isso. Seja através do caderno de temas, que nos faz pensar sobre coisas que normalmente nós não pensaríamos. Então a ideia do caderno de temas é nos provocar para que nós pensemos, por isso que tem que ser feito em primeira pessoa, sem filosofar, sem nada, porque é para a ideia que nós pensemos sobre isso. Caderneta, né, de nós nos monitorarmos, né, com as nossas emoções e sentimentos, porque tudo que nós falamos ou fazemos, ou seja, as nossas obras, antes de serem obras, antes de falarmos, antes de fazermos, antes de irradiarmos, né, nós pensamos e sentimos. Antes de eu falar qualquer coisa, eu penso e sinto. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu penso e sinto. Antes de eu vibrar para alguém, né, coisas boas ou coisas ruins, eu penso e sinto. Então, é o pensar
vira um sentimento, que vira uma emoção, do latim emovere, né? E é essa emoção que nos faz falar, fazer ou vibrar. É sempre nessa ordem. Agora nós temos que vigiar o que nós pensamos, porque boa parte dos nossos sentimentos tem origem em nossos pensamentos. Mas temos que vigiar também nossos sentimentos, porque tem sentimentos que não se originam no nosso pensamento. Tem sentimentos que nós captamos do ambiente em que estamos. Um ambiente tenso, de competição, tende a nos deixar também tensos, estressados. Um ambiente triste, pesaroso, se nós não nos vigiarmos, vamos, por sintonia, por ressonância, também tender a ficar tristes e pesarosos. Então, tem sentimentos que não nascem no nosso ato de pensar. Nós captamos no ambiente. Nós também captamos esses sentimentos de pessoas. Sendo uma pessoa do nosso lado triste, pesarosa, irada, raivosa, depressiva, se nós não vigiarmos o que sentimos, podemos entrar em sintonia e começarmos a vibrar nas mesmas frequências. E nós trazemos também, de outras existências, sentimentos que nós nem sabemos o porquê. Então nós precisamos sim vigiar o que pensamos e sentimos. E a caderneta nos ajuda nisso. Quando ela faz com que nós lancemos, né, na caderneta os sentimentos e emoções de um determinado acontecimento que aconteceu conosco. Essa é a ideia. Identificarmos, né, as nossas reações perante os obstáculos que a vida nos coloca. Além disso, né, a escola nos traz possibilidades de trabalhar para o próximo, seja em caravanas, seja em bazares, seja trabalhando na assistência espiritual. E quando nós trabalhamos para o próximo, nós estamos colocando em prática, né, o mandamento maior, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos doando amor. Nós estamos doando energias construtivas. E além disso, além da escola nos ajudar a nós conhecermos, né, os nossos temperamentos, os nossos caráteres, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, além da escola nos dar a possibilidade de trabalharmos efetivamente para o próximo, a escola ainda nos traz conhecimento, e conhecimento é poder. Em outros tempos, né, o poder era medido por aquele que corria mais, que era mais forte, que era mais rápido. O homem, né, os primeiros espíritos que encarnaram como homens, né, eles tinham que ser rápidos e fortes, porque quanto mais rápido, mais fortes, mais poderosos eram. Depois, com o passar do tempo, isso passou a ser família, né? Quem tinha família tinha poder, depois o dinheiro. Hoje é conhecimento. Porque o conhecimento traz poder. E isso é fato, né? Ou seja, podem nos roubar o carro, podem nos roubar a casa, podem nos roubar qualquer bem material que nós tenhamos conquistado, mas nem tirando a nossa vida material, né, o nosso conhecimento consegue ser roubado, nos tirado. Conhecimento é poder, e o conhecimento nos permite de novo ter o casa, carro, dinheiro. E a escola nos traz esse conhecimento, e com o conhecimento, o mais importante, uma nova consciência, um novo homem. Porque o mais importante que o conhecimento, eu já falei aqui, né, não é a informação processada, é o saber usar esse conhecimento, é a sabedoria. E a escola, através dessa consciência nova que nos traz sabedoria. Cabe a nós colocarmos isso em prática. Então, a escola nos traz, né, a chama desse ideal, de nós nos trabalharmos dia a dia para mais ser.
Essa é a ideia. E através das aulas, através das aulas teóricas, né, das aulas históricas, das aulas místicas, através das aulas de vida plena, através dos instrumentos como a caderneta, né, o caderno de temas, nos ajuda nesse processo, à medida que caminhamos, evoluímos nessa escola. E aí, né, também motivados pela escola, quando nós trabalhamos para o próximo, através das caravanas, bazares, assistência espiritual, nós mantemos essa chama do ideal de sermos cristãos. E daí a importância de nós nos conhecermos. O Cristo é um título, o enviado, né, o Messias. Então, o Cristo, Jesus, ele nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Ou seja, nenhum de nós consegue evoluir em espírito se não praticar, procurar colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Se não tentar no nosso dia a dia praticar o amor divino e amor ao próximo. A prece, como eu coloquei, é uma forma de nós nos empoderarmos. Ou seja, além da consciência nova, né, que esse é o recurso que eu quis destacar nos primeiros slides, que a escola nos dá, né, a consciência de espíritos em evolução, a consciência que nós precisamos nos trabalhar, conhecer os nossos temperamentos, o nosso caráter, as emoções e sentimentos que temos, que fazem nos produzir as obras. Ou seja, além dessa consciência que devemos buscar como recurso, devemos também buscar a prece. E a importância da prece é justamente como eu coloquei já, é de nos conectarmos com a boa espiritualidade. A prece deve ser como um mantra, como uma programação neurolinguística. A prece não precisa ser uma reza. A reza, na verdade, é uma prece pré-definida, tipo o Pai Nosso. Pode ser, mas não necessariamente. A prece não precisa ser uma oração que a gente que coloque em voz alta. A prece é um pensamento que não precisa ser necessariamente verbalizado, que não precisa fazer rima, que não precisa ser eloquente. É simplesmente uma conversa, um pensamento sentido. Porque se nós não sentirmos as vibrações, só pensar não basta, nós precisamos sentir. Então, quando a gente vai participar de qualquer trabalho vibratório, eu preciso sentir. Mecanicamente, fazer uma prece não resolve. Eu preciso me emocionar, porque é o meu coração que é a bomba, que irradia, né, que faz o campo eletromagnético que nos cerca irradiar as energias, né, que estamos usinando. E a prece, então, é o meio que nós temos de nos conectarmos com a boa espiritualidade. E se pudermos fazer isso diariamente, né, nós estamos exercitando e fortalecendo essa conexão com os nossos mentores, com a boa espiritualidade como um todo, com o divino. É como se nós tivéssemos um amigo, e esse amigo fosse uma pessoa sábia, bem evoluída espiritualmente, e que está sempre ao nosso lado. E a prece é o meio que eu uso para conversar com esse espírito. E quanto mais eu converso com esse espírito, mais íntimo eu fico dele. A ponto de eu
começar a sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa. O que acontece, por exemplo, com os namorados, com as pessoas que se amam e estão muito juntas. Começam a pensar as mesmas coisas, querer as mesmas coisas, um vai ligar, o outro também ia ligar, um manda mensagem que o outro estava pensando em mandar. É a mãe, né, que está tão conectada com o filho, que percebe quando tem alguma coisa errada com o filho, quando o filho precisa de algo de ajuda, por causa da conexão. E a prece, então, é o meio que nós temos de nos conectarmos com essa boa espiritualidade. É para nós, não é para os bons espíritos. Eles não precisam, né, de nossas energias, de nossas vibrações. Não é para o divino, muito menos o divino. Somos nós que precisamos. E aí nós podemos fazer prece de louvor, nós podemos fazer prece de agradecimento, e devemos fazê-las. Fazer preces de pedido podemos fazer, mas é mera programação neurolinguística, porque as preces de pedidos só vão se concretizar se nós fazermos com que aquilo se efetive, se nós materializarmos o que queremos. O divino não vai nos perdoar ou nos castigar porque nós deixamos de fazer a prece ou não, porque o divino, ele não tem as qualidades humanas que nós temos. O divino é o espírito, isso está no livro dos espíritos, mas ele não se incomoda conosco. Ele não vai ficar triste se nós não fizermos uma oração pela manhã de agradecimento pelo dom da vida. Ou se ao dormir não fizermos uma oração de agradecimento pelo dia que tivemos. Quem se magoa, quem fica irado, quem fica chateado, somos nós. O divino não. O divino se manifesta através da criação e de suas leis. Se alinhamos com a lei, nos damos bem. É como se fôssemos perdoados. Se não nos alinharmos com as leis divinas, as leis eternas que já foi estudada no curso, nos damos mal, somos castigados. Entre aspas. Então o divino, ele não age diretamente, porque estaria sendo injusto se perdoasse alguém e não perdoasse outra pessoa, outro espírito, que vive numa situação diferente, tem experiências diferentes. Como ser justo com espíritos que têm existências diferentes, em locais diferentes? O divino tem suas leis. A prece é um meio de conexão com essa boa espiritualidade e que devemos procurar alcançar. O autopasse também é um outro recurso. Então, além da expansão da consciência, além do estudo, né, além da procura da sabedoria, do conhecimento, além das preces, né, tem a questão do autopasse. O autopasse é um meio pelo qual nós nos livramos, né, de campos eletromagnéticos, térmicos, enfim, campos energéticos que estão ao nosso entorno e que estão nos atrapalhando o nosso pensar, o nosso sentir, ou até o funcionamento do nosso corpo físico. É através do autopasse que nós podemos também equilibrar os nossos chakras. Quem já fez o curso de passe deve ter lembrado lá da ativação dos chakras. Os chakras, que está no duplo etéreo, é por onde o espírito, né, controla o corpo físico. Então, o nosso espírito, ou seja, nós somos espíritos, né, nós pensamos e sentimos através dos chakras, né, e dos seus ductos, que sai do espírito, passa pelo perispírito e alcança os nossos plexos, que está no corpo físico. Por isso que quando nós estamos alegres, o nosso corpo fica bem. Nossos olhos brilham, nossa expressão facial fica
radiante, nossa posição tende a ficar ereta quando estamos alegres, otimistas. Quando nós, espíritos, estamos tristes, depressivos, nós estamos vibrando essas energias fluem pelos nossos chakras, que está lá no perispírito, avançam pelo ducto, que está no nosso duplo etéreo, e chegam no nosso plexos nervosos, que estão espalhados pelo nosso corpo. E aí, como eu estava depressivo, triste, o meu corpo tende a ficar, né, com uma expressão perturbadora, né? Eu fico com aspecto físico também ruim, tendo a ter dificuldade em me expressar fisicamente na matéria, porque eu estou, né, vibrando mal. Nós temos que lembrar que nós somos espírito e temos um corpo. E não que nós temos somos um corpo e temos espírito. Ah, meu espírito. Não, nós somos espíritos. Quem tem fome, quem tem sono, quem sente dor física é o nosso corpo. É verdade que o nosso espírito influencia no nosso corpo e controla o nosso corpo. Mas nós não somos o corpo, nós somos espírito. E nós precisamos nos convencer isso. E o autopasse é uma ferramenta que nós temos, né, de limpar os ductos, né, equilibrar os chakras, para que melhore a conexão do nosso espírito com a nossa máquina biológica de manifestação. Leituras evangélicas, né, é uma forma de expandirmos nossa consciência, de melhorarmos a nossa ética e a nossa moral, de nos familiarizarmos com os ensinamentos de Jesus. E as oportunidades de trabalho, né, que devemos ter e praticar, né? Ou seja, todas as oportunidades de trabalho que surgirem, devemos aproveitar, de trabalhar para o próximo. Lembrando do equilíbrio, né, com a nossa família. Nós não podemos deixar de viver. O Evangelho no lar é uma outra forma de nos mantermos antenados com a boa espiritualidade, é outra forma de nós praticarmos, né, o estudo dos Evangelhos. As vibrações coletivas é uma forma de nós doarmos energia para o nosso próximo, para outros espíritos encarnados e desencarnados, e quanto mais fazemos isso, mais nós recebemos, mais empoderados ficamos. Enfim, né, eu dou uma acelerada aqui porque o tempo exige. Então nós temos aí, né, uma série, né, de coisas que precisamos buscar e que temos acesso, que são os recursos que o cristão tem, né, para se melhorar em espírito. E com isso, né, melhorando o seu temperamento, conhecendo e melhorando o seu temperamento, controlando o seu temperamento, conhecendo o seu caráter e melhorando esse caráter, a gente acaba tendo uma personalidade cristã e com isso motivando, incentivando a outros espíritos a também viver de maneira cristã. É isso, né? Aqui está a bibliografia que eu utilizei na aula e aqui, né, está o link do teste para quem quiser fazer, quem tiver curiosidade em fazer o teste. E aqui está o vídeo do YouTube que eu passei na aula. Então é isso. Espero que tenha contribuído para que todos, né, possam, de uma forma mais rápida, né, se humanizarem para ficarem mais próximos da boa espiritualidade.